Olá, nesse vídeo resolveremos a questão 67 do vestibular de matemática da URGS de 2026. Bom, nessa questão nós temos que calcular os lados do paralelogramo, tendo como informação a medida das diagonais e o ângulo formado entre as diagonais, que é 60 graus. Vamos primeiramente chamar os lados do paralelogramo de A e B. Bom, a gente vê aqui que esse ângulo é 60 graus. Por simetria, esse ângulo é 60 graus também, já que são as mesmas duas retas que estão se cortando. Disso, como o todo tem que ser 360 graus, todo esse círculo aqui, como já deu 120, sobra 240. E como são ângulos opostos que fazem parte da mesma intersecção entre as duas retas, esses ângulos são iguais. Então, como é 240 e os ângulos são iguais, dividindo por 2, a gente tem que esses ângulos aqui são de 120 graus. 120 graus e 120 graus. Agora eu faço a seguinte afirmação, que pode parecer óbvia, mas que deve ser mostrada e não pode ser assumida simplesmente, que é o seguinte: esse ponto ele divide as diagonais pela metade, ou seja, esse comprimento aqui é exatamente igual a esse comprimento aqui. Da mesma forma, esse comprimento é igual a esse comprimento. E a maneira de mostrar isso, vou apagar para ficar menos poluído. A maneira de demonstrar isso é muito simples. Bom, veja então, se a gente chamar esse lado aqui, esse ângulo, perdão, de alfa, a gente tem que esse ângulo aqui também é alfa. Por quê? Bom, porque esses dois lados, o lado AD e o lado BC, eles são paralelos. Como é uma reta cortando retas paralelas, o ângulo formado é o mesmo. E, bom, se a gente chamar esse lado aqui, esse segmento de x e esse outro segmento aqui de y, pelo teorema dos senos, a gente tira então que, vou mudar a cor da caneta, que A sobre seno de 60 graus, que é basicamente A sobre o ângulo oposto ao lado, tem que ser igual a y sobre seno de alfa. Olhando para esse triângulo aqui então, esse lado aqui que também é A sobre o seno de 60 graus, tem que ser igual a, olhando agora aqui, x sobre seno de alfa. Disso aqui segue, dessas duas afirmações, segue que x igual a y. Agora, esse mesmo argumento ele pode ser dado para outra diagonal do paralelogramo. Certo. Feito então esses detalhes iniciais, prosseguimos então para a resolução do exercício. Bom, vou refazer esse triângulo entre esse ponto aqui C e B, aqui do lado. Então, a gente tem esse triângulo aqui, esse lado é A, esse ângulo é 60 graus, e agora, y aqui é justamente metade desse comprimento completo. Como o comprimento completo é 16, a metade é 8. Então aqui nós temos 8. Já esse lado aqui, como o comprimento total é 10, a metade vale 5. Então aqui é 5. Bom, agora o lado A é obtido pela lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz que A ao quadrado vai ser igual à soma desses dois lados ao quadrado menos duas vezes a multiplicação desses lados vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. A gente tira então que A ao quadrado é 25 mais 64 menos, agora, cosseno de 60 graus é 1 meio. Então a gente consegue cortar esse 1 meio aqui com esse 2. E a gente tem que aqui é simplesmente, isso aqui é 40. Então a gente tem simplesmente isso. Agora nós temos então que A ao quadrado é, fazendo isso aqui, a gente tem 25 mais 24, fazendo 64 mais 40. Isso aqui é 49. Daqui a gente tira então que
A é simplesmente raiz de 49, que é 7. Bom, descobrimos o lado A, 7. Agora vamos para o outro lado. Agora eu vou reescrever aqui embaixo esse triângulo aqui de cima. Esse triângulo aqui. Vou redesenhar ele aqui embaixo. A gente tem este triângulo que tem um ângulo de 120 graus. Esse lado aqui, que é o que a gente quer descobrir, a gente chamou de B. E agora esses lados aqui. Um lado é Y, que é simplesmente a metade de 16, que é 8. Justamente o mesmo desse lado aqui. E o outro lado é 5, já que é metade dessa diagonal aqui, que total vale 10. Agora a gente pode de novo aplicar a lei dos cossenos com o ângulo de 120 graus. Então o teorema do cosseno diz que b ao quadrado vai ser a soma dos outros lados ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 8 vezes o cosseno de 120 graus. Digamos que você não saiba o cosseno de 120 graus. Lembre do círculo trigonométrico. Então, vou fazer só metade do círculo trigonométrico. Então, digamos que aqui a gente tenha 60 graus. Aqui, no eixo X, a gente vai estar exatamente no cosseno de 60 graus, que é 1/2. Já no eixo Y, a gente vai estar no seno de 60 graus. Agora, digamos que nesse ponto aqui, a gente tenha os 120 graus. Ou seja, essa distância completa aqui seja 120 graus. Como o todo aqui é 180 graus, sobra que aqui é 60 graus. E aqui nós temos exatamente o cosseno. Mas perceba que olhando para esse lado, como se fosse, um triângulo para cá de 60 graus, nós temos aqui o cosseno de 60, mas negativo. Então esse cosseno é menos 1/2. E você pode demonstrar, se quiser, que o cosseno de um ângulo alfa ele é exatamente menos o cosseno de 180 menos alfa. Fica de exercício essa identidade aqui para você fazer. Agora, então, utilizando que o cosseno de 120 ele é menos 1/2, a gente pode simplesmente subtrair aqui e deixar sinal positivo. Então, a gente tem que b ao quadrado, que vai ser 25 mais 64, mais essa multiplicação aqui, que 5 vezes 8 dá 40, mais 40. Então a gente tem 25 mais, fazendo essa soma, 104. Isso dá que b ao quadrado é 129, ou seja, b é raiz quadrada de 129. Então aqui nós descobrimos b e aqui nós descobrimos a. A resposta então é a alternativa letra D. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários sobre quais outras questões você gostaria que eu resolvesse e se você gostaria de um vídeo, por exemplo, em que eu deduzisse a lei dos cossenos ou demonstrasse algumas propriedades trigonométricas. Muito obrigado.